Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Eu assisti aquela série Adolescência e daí eu pensei em trazer um caso que tivesse um assassino como um adolescente. Aí eu lembrei desse caso que eu vou falar hoje, que é o caso da Madeleine Ray Clifton. Ela era conhecida carinhosamente como Mad. Ela nasceu no dia 17 de junho de 1990 em Jacksonville, no condado de Duval, na Flórida. Seus pais eram o Steve e a Sheila Clifton, e ela também tinha uma irmã mais velha que se chamava Jessie. A família dela era muito unida e eles se amavam muito, e a Maddie era considerada uma criança extremamente alegre e divertida que levava alegria e felicidade por onde ela passava e para as pessoas que ela conhecia. Seus pais dizem que ela foi um farol de alegria e luz na vida daqueles que ela conhecia. Aos 8 anos, ela desenvolveu um amor pela música e acabou mostrando um grande talento com o piano. E ela também gostava de praticar esporte e seus esportes favoritos eram basquete e futebol. Ela tinha um vizinho que se chamava Joshua. Ele tinha 14 anos e eles eram amigos e sempre brincavam juntos na rua. Eles gostavam de praticar esporte juntos, então eles sempre estavam jogando alguma coisa, ou basquete, que eles gostavam muito, e eles eram realmente muito amigos. Inclusive, a Sheila, que é a mãe da Maddie, confirmou a amizade deles e disse que nunca teve motivos para ter medo ou algum receio sobre o Joshua. E essa não era só a visão da mãe dela, o pai dela e a irmã também gostavam muito de Joshua. Inclusive, em 1997, o Josh estava fazendo um vídeo caseiro no jardim da casa dele, e a Maddie e a irmã dela, a Jessie, foram até a sua casa para uma visita. E o vídeo mostra as duas irmãs sendo amigáveis com o Joshua e brincando com ele e com o cachorro. Agora, falando um pouco mais sobre o Joshua, o nome completo dele é Joshua Earl Patrick Phillips. Ele nasceu no dia 17 de março de 1984 em Arlington, na Pensilvânia. Seus pais eram Steve e a Melissa Phillips. O Steve, pai do Joshua, era viciado em drogas e também era alcoólatra. Ele maltratava e era violento tanto com Joshua quanto com a mãe dele. E por conta dessa violência, tanto Joshua quanto a mãe dele tinham medo do pai. O Steve era bem rígido com o filho e ficava bravo se tivesse outras crianças em casa quando ele não estava presente. Outra coisa meio esquisita com o Steve é que ele não gostava de meninas. E então a Melissa, mãe do Josh, disse que nunca entendeu o porquê que o marido não gostava de meninas. Disse que ele realmente só não gostava. O Joshua tinha 2 meio-irmãos. O nome deles eram Daniel e Bendy. O Joshua tinha uma ótima relação com os irmãos, inclusive eles eram muito amigos. Só que, eventualmente, o pai deles, o Steve, decidiu mudar a família de cidade. Eles atualmente estavam morando em Lake Valley, na Pensilvânia, e se mudaram para a Flórida. De início, o Joshua não gostou muito da mudança porque ele ia se afastar dos meio-irmãos dele, mas ele não tinha muito o que fazer, então ele só foi. Em novembro de 1998, o Joshua já estava com 14 anos e ele estava morando com a sua família em Jacksonville, na Flórida, que é para onde eles tinham se mudado. Os seus vizinhos descreveram o Joshua como uma pessoa quieta e amigável. Ele não tinha prisões ou passagens pela polícia e era considerado uma pessoa tranquila. Inclusive, um professor dele disse que ele era um aluno popular, mas que ele não se destacava nas aulas, descrevendo ele como divertido e bobo. No dia 3 de novembro de 1998, a Maddie estava com 8 anos de idade e saiu para brincar na rua com a sua irmã. Quando deu umas 6 horas da tarde, a mãe delas chamou elas para voltarem para casa porque elas tinham que jantar. Mas só a Jessie voltou, então a Jessie disse para a mãe que não sabia onde a Maddie estava e a Sheila, mãe das meninas, então saiu para procurar, mas ela não encontrou a Maddie. A Sheila então decidiu ligar para a polícia para relatar o desaparecimento da sua filha e logo todos já estavam buscando por ela ali nas redondezas do bairro. Logo de início, eles já tinham um primeiro suspeito, que era o vizinho da família, que se chamava Larry Grisham. O Larry já tinha passagem pela polícia. Ele tinha sido preso uns 15, 20 anos antes e os casos dele eram de agressão sexual, mas em ambos os incidentes as acusações foram retiradas. Eles então decidiram colocar o Larry para fazer um teste do polígrafo. O teste do polígrafo é aquele teste utilizado para detectar mentiras. Só que esse teste ele não é muito certeiro, porque ele funciona da seguinte maneira.
ele tem sensores que medem os batimentos cardíacos da pessoa. E é pelos batimentos que ele detecta se a pessoa está mentindo ou não. Só que ele é falho porque se a pessoa estiver muito nervosa, os batimentos dela acabam acelerando mais. Então, às vezes, mesmo se a pessoa estiver falando a verdade e os batimentos dela estiverem acelerados, ele detecta como uma mentira. Por isso, esse teste não é nem um pouco confiável. E o Larry não passou no teste, mas ele forneceu um álibi, então ele foi retirado das suspeitas. Além da polícia, mais de 400 voluntários estavam ajudando nas buscas, e uma recompensa foi oferecida, que inicialmente era no valor de $50.000, mas depois dobrou a oferta. 7 dias após o desaparecimento, no dia 10 de novembro, a Melissa, que era a mãe do Joshua, estava sentindo um cheiro meio esquisito pela casa dela e ela percebeu que esse cheiro estava vindo do quarto do filho dela, então ela entrou para limpar. De início, ela pensou que era alguma coisa com a água do colchão dele, porque o colchão do Joshua era aqueles colchão de água, sabe? E ela foi ali perto, ela viu uma mancha meio molhada assim no pé da cama e ela pensou, deve estar vazando o colchão. Ela decidiu então erguer o colchão, e quando ela ergueu, ela viu um pé. Ela saiu correndo para chamar a polícia imediatamente. Pouco tempo depois, a polícia chegou lá. Eles entraram na casa da Melissa e ela só apontou para o quarto do Joshua, porque ela não queria ver aquilo de novo. E a polícia realmente concluiu que era a Maddie. Os policiais então saíram da casa para passar aquela fita amarela ao redor. E como os pais da Maddie eram vizinhos de frente, eles viram aquilo acontecendo e saíram correndo para lá para descobrir o que tinha acontecido. E foi assim que eles receberam a notícia que o corpo da filha deles tinha sido encontrado. No momento da descoberta do corpo, o Joshua estava na escola e os policiais foram até lá para prender ele. E foi aí que ele deu a versão dele da história. Segundo ele, no dia 3 de novembro, ele estava sozinho na casa dele, porque os pais dele tinham saído para trabalhar, e a Maddie foi lá para chamar ele para jogar beisebol. E ele concordou. Eles ficaram jogando ali no quintal da casa dele. E eu não sei se vocês lembram, mas o pai do Joshua não gostava que o Joshua levasse ninguém para casa deles. Mas mesmo assim, ele decidiu ficar ali jogando. Eles estavam de boa jogando o beisebol, quando acidentalmente o Joshua acertou a bola no olho da Maddie quando ele foi rebater a bola. Ela começou a sangrar bastante e por conta da dor, ela começou a chorar e a gritar. O Joshua então entrou em pânico porque estava dando a hora já do pai dele voltar para casa. E o pai dele não podia descobrir que ele tinha levado uma amiga para casa para jogar. E foi aí que o Joshua teve uma ideia muito horrível. Ele arrastou a Maddie para dentro da casa dele e levou ela pro quarto dele. Ele disse que conforme ele foi arrastando ela pro quarto, a roupa dela foi saindo do corpo. Segundo ele, ele tentou acalmar ela, mas ela não parava de chorar e gritar. E como estava perto do horário do pai dele chegar, como eu falei, ele decidiu acertar ela mais uma vez com o taco de beisebol para tentar fazer ela parar de chorar. Nesse momento, ela desmaiou, então ele pegou o corpo dela e colocou embaixo do colchão de água dele. Quando o Steve, que é o pai do Joshua, voltou para casa, o Joshua foi ali, conversou com ele, interagiu um pouco, e ele começou a perceber que estava vindo um barulho estranho do quarto dele. Então ele voltou pro quarto, e quando ele voltou, ele descobriu que a Maddie ainda estava viva, e ela estava gemendo embaixo da cama dele, porque ela estava com dor, Ele então ergueu o colchão, cortou a garganta da Maddie e a esfaqueou no peito e na garganta 7 vezes. Posteriormente, a polícia conseguiu recuperar o bastão e a faca que ele tinha usado. Por 8 noites, o Joshua dormiu sobre o corpo da Maddie, e o assassinato foi motivado pelo medo que o Joshua tinha do pai dele. Perguntaram pro Joshua como é que ele conseguiu dormir por 8 noites em cima do corpo da Maddie, e ele falou que ele estava vivendo em negação naquela semana. Ele disse que se colocou num mundo de fantasia e que nada disso tinha acontecido. Ele tentou colocar isso na cabeça dele. Ele falou que era como um mecanismo de defesa e falou que ele decidiu então apenas ignorar e seguir com a vida. Os promotores contestaram algumas partes da história do Joshua. O promotor estadual Harry Shorsten sugeriu que o assassinato pode ter sido motivado por motivos sexuais. Segundo ele, o Joshua já tinha conversado sobre questões sexuais com a Maddie e com a irmã dela, a Jessie. O outro argumento utilizado foi de que a Maddie foi encontrada sem a roupa dela. E o Joshua deu aquela história de que quando ele foi arrastá-la para o quarto, as roupas dela acabaram saindo acidentalmente. Então, para eles, essa parte da história foi muito esquisita, foi meio que mal contada. Mas a autópsia não revelou nenhuma evidência de agressão sexual. O Joshua foi julgado como adulto, e o julgamento dele foi transferido do condado de Duval para o condado de Polk.
Isso se deu devido a preocupações com a publicidade do caso em Jacksonville. O advogado do Joshua, que se chamava Richard Nichols, não chamou nenhuma testemunha para a defesa. Ele decidiu basear grande parte da defesa dele em um ato que começou como um acidente e que acabou se tornando um pânico do Joshua e beirava a loucura. De acordo com Joshua, o seu advogado nunca tentou questioná-lo sobre o evento do assassinato. Ele só jogou xadrez com ele quando visitou ele na prisão antes do julgamento. O julgamento começou no dia 6 de julho de 1999 e durou apenas 2 dias. O tempo foi um pouco menor porque ele não tinha testemunhas para a defesa. Os jurados levaram um pouco mais de 2 horas para condenar o Joshua por homicídio em primeiro grau. E mais tarde ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No caso dele, ele não era elegível para a pena de morte porque ele tinha menos de 16 anos. Durante o julgamento, a defesa tentou apresentar exames de um neurologista que mostrava lesões bilaterais no lobo frontal do cérebro do Joshua. Essas lesões estariam associadas ao pânico e ao julgamento prejudicado. Enquanto isso, a tese que a promotoria tentava debater era a de que o Joshua tinha assistido pornografia no seu computador. Só que o juiz considerou que ambas as evidências eram inadmissíveis. O Joshua completou seu desenvolvimento educacional geral na prisão. E mais tarde ele fez faculdade por correspondência. Ele trabalhava como paralegal na prisão, auxiliando os outros presos com seus recursos e também trabalhava como tutor para presos. Outra coisa que o Josh aprendeu a fazer na prisão foi a tocar violão. E ele tocava em uma banda e participava de serviços religiosos cristãos. Ele também fazia zazen e yoga. Durante o seu recurso, em 2017, a promotoria reconheceu que o Joshua havia sido um prisioneiro modelo. No dia 27 de junho de 2000, um ano após o julgamento do Joshua, o seu pai, Steve, morreu em um acidente de carro. Em 2002, o Tribunal de Apelações do 2º Distrito da Flórida confirmou a condenação do Joshua e em dezembro de 2004, a Melissa, mãe do Joshua, começou a buscar um novo julgamento para ele. Segundo ela, a pouca idade do Joshua na época do assassinato devia ter sido levada em consideração. Em novembro de 2005, a Suprema Corte da Flórida marcou uma audiência para o mês seguinte para discutir se o Joshua deveria receber ou não um novo julgamento. Em 2008, o Joshua se recusou a escrever uma carta de desculpas para a família da Maddie. Ele disse que eles mereciam um pedido de desculpas pessoalmente. Só que a mãe da Maddie posteriormente declarou que não tinha interesse em falar com Joshua. No mesmo ano, o oficial Harry Shorsten e o xerife Nate Glover, responsáveis pela sentença perpétua do Joshua, admitiram ter dúvidas sobre dar uma sentença perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para um adolescente de 14 anos. Eles disseram que se arrependeram de não ter oferecido para o Joshua uma alegação de homicídio de 2º grau, o que teria dado ao juiz mais discrição na sentença. Eles também expressaram apoio à eventual clemência ou liberdade condicional. Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que condenar menores à prisão perpétua obrigatória sem liberdade condicional é inconstitucional. Em novembro de 2015, os advogados do Joshua estavam considerando tentar abrir uma audiência de nova sentença. E, em setembro de 2016, os advogados apelaram com sucesso no tribunal. Então, o Joshua obteve uma nova audiência de sentença. E essa audiência foi realizada em junho de 2017. Na audiência, a mãe da Maddie solicitou que a sentença fosse mantida, aquela antiga, não a atual que fosse ser feita agora. E, em novembro de 2017, o Joshua foi novamente condenado à prisão perpétua. Ou seja, mesmo com essa nova audiência, ele ainda permaneceria preso. Em dezembro de 2019, o Tribunal de Apelação do 1º Distrito da Flórida confirmou a sentença de prisão perpétua do Joshua. Posteriormente, ele apelou para a Suprema Corte da Flórida, que rejeitou seu pedido em junho de 2020. Eles não explicaram suas razões para recusar ouvir o caso e, em 2024, ocorreu uma nova oportunidade de revisão da sentença, porém não foram fornecidos detalhes sobre o resultado. Mas o que se sabe é que até hoje o Joshua permanece na prisão.